Deus Pai, obrigado pelo tempo que nós temos para momentos de glorificar o Teu nome. Ajude-nos, Deus, a ser cientes da Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nós vamos estudar hoje. Eu peço que o Senhor vá nos guiar para que nós aprendemos o que é certo através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que vai ajudar-nos durante este ano corrente. Eu peço desculpas, ele estava a tentar ajustar o som. Não está muito bem aqui por causa do feedback que está a acontecer. Então, em 2021, com certeza, terá momentos de alegria, tristeza, felicidade, paz, surpresas e perturbações. Mas com uma fé que não é uma fé cega, mas uma fé firmada em Deus, podemos viver de acordo com a nossa potencial em Deus. Digo com uma fé que não é uma fé cega, porque existe uma ideia falsa que o cristão não pode questionar nem duvidar as crenças ou ensinamentos do cristianismo. Na Bíblia podemos ver e ler repetidamente sobre pessoas que questionarem Deus. Ou sobre pessoas a questionarem Deus. A fé bíblica é uma fé que permite perguntas e é uma fé que procura conhecer, crescer e saber mais. Não é uma fé cega. Durante 2021 vamos fortalecer a nossa compreensão da nossa fé, a fé cristã, que é a única verdadeira duradoura. É uma fé que ultrapassa. É uma fé que ultrapassa guerras, pandemias, governos, impérios, reis e rainhas e tudo mais. Ultrapassa ataques, ultrapassa qualquer situação. É uma fé que vai continuar até que Jesus volte. Amém. O primeiro tópico entre as crenças principais ou básicas que vamos estudar é criação. Eu quero tratar 4 ideias, ou seja, 4 perguntas sobre criação. Primeira pergunta: quem criou o nosso mundo? Segunda pergunta: por que o mundo e tudo que nele existe foi criado? 3. O que aconteceu com a criação? Número 4. Qual é a importância ou o impacto que este ensinamento tem para as nossas vidas? Só mais um bocadinho. Então, primeira pergunta: quem criou o mundo? No cristianismo, existem várias ideias e debates sobre quanto tempo Deus usou para criar tudo. Desde o primeiro século, os primeiros cristãos não concordaram sobre quanto tempo Deus levou para criar o mundo.
A questão é como interpretar a palavra hebraica traduzida em Gênesis como dia. Seria mesmo um período de 24 horas, que alguns teólogos acreditam, e eu acredito também, ou significa menos que 24 horas, que alguns pais da igreja no primeiro século acreditaram, ou seria mais que 24 horas, que alguns teólogos também acreditam. Hoje não vamos debater o tempo, porque mesmo com este debate durante longos séculos, nunca esteve em dúvida quem criou. Teólogos sempre concordaram que Deus criou o mundo, criou tudo e não era por acaso. Deus criou e guiou o processo de criação. Uma cosmovisão cristã afirma que foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou e guiou o processo de criação. Vamos ver os versículos. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2. Eu tenho muitos versículos hoje, então talvez seja difícil procurar cada versículo, mas é bom apontar ali no papel os versículos. Mas Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 a 2. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo, coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito Santo. O Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aqui nós podemos ver Deus Pai e o Espírito Santo. Veja Colossenses 1, capítulo 1, versículos 14 a 16. O Filho alcançou-nos a rendição e o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Foi por ele que Deus criou todo o que existe na terra, no céu e na terra. E que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. A Bíblia está muito clara. Foi Deus Pai, Filho e Espírito Santo que criou o mundo. E tudo que nós podemos imaginar, Deus criou o mundo, tudo. Agora, Deus criou tudo. Mas por que o mundo foi criado? Vamos à Bíblia para encontrarmos a resposta. Salmos 19, versículos 1 a 3. Salmos 19, versículos 1 a 3. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmo 89, versículos 12 a 13. Tu és o Senhor do céu e da terra. Formaste o mundo e tudo o que ele contém. Criaste o norte
e o sul, os montes Tabor e Hermon, cantam o teu nome. Salmo 102, versículo 18. Que isto fique escrito para as futuras gerações, para que aquelas que ainda há de nascer, possam louvar o Senhor. Salmo 148, versículos 3 a 12. Aleluia! Do céu louvem o Senhor. Louvem-no os que habitam nas alturas. Louvem-no todos os seus mensageiros. Louvem-no todos os astros do céu. Louvem-no o sol e a lua. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no os altos céus e as águas acima dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo nos seus lugares para sempre e estabeleceu-lhes leis a que não podem fugir. A terra louvem o Senhor. Monstros marinhos e todas as profundezas do mar, raios e granizo, neve e neblina, ventos fortes que obedecem às suas ordens, todos os montes e colinas, todos os cedros e árvores de fruto, todas as feras e todo o gado, todas as aves e todos os répteis. Louvem no reis do mundo e todos os povos, todos os chefes e governantes do mundo, rapazes e raparigas, velhos e novos. Também Romanos 1, versículos 20 a 25. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso não tem desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram nem lhe deram graças como o devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens de homens mortais e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Toda a criação, incluindo os seres humanos, foram criados para demonstrar quem Deus é e para apontar para Deus, para a sua glória e para o louvar. É importante perceber que Deus não criou porque estava sozinho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca existiu um tempo em que Deus não, ou nunca há um tempo em que Deus não existia como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não criou o Filho, não criou o Espírito Santo. Existe sempre na forma do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade. Por causa disso nós dizemos que Deus é amor. Porque
em Deus há amor entre o Pai, Filho e o Espírito. É importante perceber que Deus não criou porque estava sozinho. Ele não estava sozinho. É importante perceber que Deus não criou porque faltou algo em si mesmo. Veja Atos, capítulo 17, versículos 24 a 25. Atos 17, versículos 24 a 25. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele se encontra. E é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos pelos humanos, nem precisa que os humanos lhe façam coisa nenhuma. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Salmos 50, versículos 13 e 14, podemos ver a mesma ideia. Eu não preciso dos sacrifícios da carne de boi ou do sangue dos bodes que me ofereces. O que eu pretendo de ti é uma verdadeira gratidão e que cumpras as promessas que fizeste ao Altíssimo. Deus não criou porque faltou algo em si mesmo. Deus criou o mundo e tudo que nele existe porque lhe deu prazer, pleno gozo. Nós, os seres humanos, nós podemos perceber isso. Somos criados à imagem de Deus. Temos um propósito. Isso significa que Deus transmitiu e comunicou alguns dos seus atributos. Isso não significa que somos iguais a Deus, não. Por exemplo, os seres humanos não são eternos como Deus. Deus não tem princípio e os humanos têm. Os seres humanos são inteligentes. Podem obter sabedoria e aprender. Deus é inteligente e sábio, mas já sabe tudo. Para perceber como nós, os seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, tomamos como exemplo. Os seres humanos têm a capacidade de mostrar amor. Os seres humanos têm a capacidade de ser misericordiosos. Os seres humanos têm a capacidade de criar. Não podemos criar de nada como Deus criou tudo, mas porque nós temos de usar material que já existe para criar outra coisa. Eu quero mostrar alguns quadros que criei. Então, os meus filhos vão ajudar aqui a pôr os quadros. Espera. Vamos pôr isso aqui. Este é mais difícil ver, mas eu não fui capaz de criar os quadros de nada, sem material que já existe. Mas sendo criado à imagem de Deus, tenho um certo nível de habilidade de ser criativo. Faço por gozo e prazer. Eu gosto de ouvir as pessoas dizerem: que lindo quadro! A sua pintura fez-me sorrir. Todas as pessoas têm um nível de criatividade. Eu
pintei estes em vários tempos durante os últimos meses. Este pintei por causa de, em 2019, a minha avó, o meu padrasto e o meu tio faleceram. E era um tempo muito difícil para a minha família. Então, pintei as emoções com cores, aliás, mas Jesus sempre estava ali a ajudar-me. Algumas semanas atrás eu vi um pôr do sol. Então, pintei o pôr do sol aqui com uma árvore. No outro dia, 2 semanas, vi uma tempestade e decidi pintar uma tempestade. Mas este quadro aqui, eu usei uma tela que eu já tinha usado, mas não gostei do que resultou. Então, cobri de novo e comecei a pintar uma outra coisa. Todos nós temos um nível de criatividade. Talvez não seja na área da pintura, mas pode ser música ou medicina, ou a escrita, ou comunicação, ou culinária. As possibilidades e a lista de criatividade de um ser humano é enorme. Quando inventamos e criamos, fazemos por gozo e prazer e gostamos de ouvir. Que coisa maravilhosa que fez. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comem, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Amém. Colossenses 3:17. Tudo o que dizerem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Fomos criados por Deus e para glorificar Deus, para desfrutar da sua criação e dar louvores a Deus pela sua criatividade. Mas infelizmente, muito fácil viver as nossas vidas não ou com nenhuma ideia que Deus existe. A pensar que aquela montanha enorme, forte, bonita, aconteceu por acaso. A ver uma pessoa com muito talentos, a pensar, boa sorte, pode fazer muitas coisas, eu não. Nem sempre cumprimos o nosso papel, o nosso chamado de glorificar e dar louvores e apontar para todos que existe um Deus que fez tudo. Isso é a razão pela qual fomos criados. Para glorificar Deus em tudo que estamos ou vamos fazer. Mas o que aconteceu com a criação? Por que nem sempre vivemos pensando em Deus? Por que é difícil perceber que Deus criou tudo? Por que é difícil glorificar Deus? A queda dos seres humanos sujou e complicou a nossa habilidade de realizar o nosso potencial ao qual fomos criados. Em Gênesis capítulo 3 podemos ler sobre a queda da humanidade e em Romanos 8 podemos ler sobre os seus efeitos. Em Romanos capítulo 8 versículos 18 a 24
nós podemos ler sobre os efeitos do pecado aqui no mundo. Mas versículo 20 é a nossa chave. Tudo aquilo aqui no mundo ficou sujeito por causa do pecado desaparecerá. Eu quero ler da outra versão também, de Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Na verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade. Os nossos pecados, têm um efeito enorme aqui no mundo. Por causa disso, há guerras. Por causa disso, criamos sistemas que estão a destruir o ambiente, o mundo que Deus criou. O mundo e tudo que existe no mundo foi destruído por causa de pecado. Por isso, acho eu, o mundo tem tantos problemas. E eu não estou a falar somente sobre um vírus que parou o mundo e criou muito medo. Quando não vivemos a base da razão pela qual fomos criados, as nossas vidas não têm muito sentido. E vivemos na base de invejas, murmurações, intrigas, egoísmo e, pior ainda, vivemos criando e glorificando outros deuses. A queda afetou tudo até hoje. Por isso, o facto de que Deus, da Bíblia, é o único Deus Criador, é essencial e tem importância. Amém. Qual é a importância ou o impacto que este ensinamento tem para as nossas vidas? Um cosmovisão cristão afirma que foi Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que criou e guiou o processo da criação. Isso é importante, porque Deus é um Deus pessoal, real, que criou cada pessoa com propósito e com um propósito. Glorificar, louvar e apontar para um Deus pessoal e real, que é o Criador. Cada pessoa que já esteve na Terra, cada pessoa que está e cada pessoa que ainda não nasceu, foi e vai ser criado por Deus para a sua glória. Amém. Mas nem sempre cumprimos o nosso papel, o nosso chamado, de glorificar, dar louvores e apontar para todos que existem um Deus que fez tudo. Tudo que um cristão faz, o objetivo tem de ser glorificar Deus. Mais uma vez, quero ler 1 Coríntios 10, versículo 31 e Colossenses 3, versículo 17. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus, não aos seres humanos.
Colossenses 3:17. Tudo o que dizerem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus, por meio dele, agradecem o Pai, Deus. Seja professor, seja dono da casa, seja estudante, seja empregada, seja médico, seja o que for, o seu papel é fazer tudo para glorificar, louvar a Deus e apontar que Ele é o Criador de tudo e quer ter um relacionamento pessoal com todas as pessoas. Veja 2 Coríntios 5, versículo 17. Deus ainda está a criar hoje em dia. Veja 2 Coríntios 5, 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma nova pessoa. Outras versões, outras Bíblias dizem uma nova criatura. Deus ainda está a criar. Quando alguém entrega-se a Jesus, Deus começa a criar uma nova vida. Começa a criar uma nova família. Começa a criar uma nova pessoa. E Ele quer caminhar com cada um de nós. Ele quer que nós realizemos o papel pelo qual fomos criados. Se ainda não está a andar com Jesus, por favor, contacte-nos através da nossa página no Facebook ou os contatos que estavam projetados aqui. Deus quer andar contigo. Vamos orar. Deus, por favor, ajuda-nos a confiar em Ti. Que Tu criaste todas as coisas. Não era por acaso que tudo aconteceu. Por favor, Deus, ajuda-nos a perceber a razão pela qual nós fomos criados, para glorificar-te, Deus, para louvar o Senhor, para ajudar outras pessoas a perceber que nós fomos criados com um propósito e com um propósito. Ajuda-nos, Pai, em qualquer coisa que nós vamos fazer hoje, amanhã e no futuro. Ajuda-nos a ver aquela coisa como uma maneira de glorificar o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que cada pessoa tenha uma boa semana percebendo a razão pela qual nós estamos aqui. Amém.